Bom, então a partir de agora eu estou gravando essa videoaula que é para a turma DS1 T, né, do curso técnico de desenvolvimento de sistemas do Senai de Jandira. Turma, essa aula vai ser uma continuação da aula de ontem. Então eu só vou estar relembrando a parte final da aula de ontem, que eu fiz a introdução em estruturas de repetição. Então, quando a gente fala em estrutura de repetição, nós estamos falando de laços. Então, o termo laço, estrutura de repetição, ou mesmo loop, são nomes válidos para quando se fala da mesma coisa. Então, deixa eu abrir aqui um bloquinho de notas, um bloquinho de anotações. Então, falar de laços ou loop ou mesmo estrutura de repetição é falar das mesmas coisas. Então, no meu caso, é muito comum eu chamar de laço. Então, eu vou falar sempre que uso um laço for, uso um laço while. E aproveitando que eu falei de laço for ou de laço while, em Java, então agora falando do Java especificamente, o Java ele disponibiliza três estruturas de repetição, três laços, que é o for, um chamado de while, e também tem o do while. Desses três aqui, eu só vou explicar para vocês o for e o while, porque o do while ele é muito pouco utilizado e sempre que houver uma determinada necessidade que talvez o laço do while se enquadrasse melhor, a gente consegue facilmente adaptar para o laço for ou para o laço while. Então, eu vou me limitar, né, a ficar explicando para vocês o laço for e o laço while. Então, turma, antes de começar na parte prática, eu vou falar um pouquinho sobre teoria, né, explicar um pouquinho de uma forma teórica cada um desses laços. Eu vou começar com o laço for. Essa palavra for, ela traduzindo para o português, seria para. Então, o laço for é como se fosse o laço para. Depois a gente vai ver que o laço while, a palavra while em português é enquanto. E para utilizar o laço for, eu preciso entender como que é a estrutura do laço for. Então, essa estrutura é assim. Eu vou escrever a palavra for, aí depois abre e fecha parênteses, e dentro desse parênteses vem uma expressão que é a expressão do laço for. Essa expressão é dividida em três partes. Cada uma dessas partes é separada pelo ponto e vírgula. Então, olhando por aqui, for, abre e fecha parênteses. Dentro desse parênteses, separado por dois pontos e vírgulas, vai ter três expressões. A primeira expressão ela é chamada de expressão de inicialização. Deixa eu ver se eu não escrevi errado. Para escrever errado, ó. Inicialização. Tá. Então, a primeira expressão, dentro dessa expressão do laço for, que é dividida em três partes, a primeira parte ela é chamada de expressão de inicialização. Essa expressão de inicialização, nela, nós vamos criar uma variável e atribuir um valor inicial para essa variável. Lembrando, o objetivo dos laços, da estrutura de repetição, é fazer contagens. Quer dizer, repetir um determinado evento, ou um determinado trecho de código, ou um determinado comando, uma certa quantidade de vezes. Essa certa quantidade de vezes pode ser chamada de contagem. Então, é um comando ou um bloco de comandos que vai ser repetidos dentro de uma contagem que pode ser pré-estabelecida ou de uma forma que a gente não sabe quantas vezes
haverá essa repetição. Depois eu volto a falar sobre isso. E no laço for, a expressão de inicialização é onde nós vamos criar uma variável que vai ser a variável que vai representar, que vai conter o valor inicial da contagem, o valor inicial da quantidade de repetições. A segunda expressão, ela é chamada de expressão de teste. Essa expressão de teste nada mais é do que um teste condicional. O mesmo teste condicional que nós fazemos lá no if, na estrutura de repetição, a gente coloca aqui nessa expressão de teste do laço for. Essa expressão de teste, ela tem o papel que é fazer o controle. Eu vou colocar aqui teste barra controle. Então, a expressão do meio, que é a expressão de teste, ela é uma expressão de controle. Ela que vai fazer o controle em relação à quantidade de repetições que esse laço for vai executar. Então, a expressão de inicialização, ela determina o começo a variável que vai ter o número indicando o começo da repetição. Então, eu vou começar a fazer uma repetição a partir de qual valor? Pode ser o 0, pode ser o 1, ou pode ser qualquer valor que seja conveniente para o nosso algoritmo. Já a segunda expressão, a expressão de teste, ela vai fazer um controle, vai gerenciar quantas vezes será feita a repetição por esse laço. A última expressão, depois do segundo ponto e vírgula, ela é chamada de expressão de incremento. Deixa eu diminuir aqui a fonte. Expressão de incremento. E essa expressão de incremento, ela serve para fazer uma atualização na variável de inicialização. Então, eu vou escrever aqui, atualização. Então, a expressão de incremento, ela é responsável pela atualização da primeira variável, que é a variável de inicialização. Turma, por enquanto, só estou explicando, né, só parte conceitual, a parte teórica, sobre como nós podemos utilizar o laço for, aí daqui a pouquinho eu aplico. Mas é importante que vocês tenham isso em mente. Então, o laço for, dentro do parênteses, ele recebe uma expressão. Essa expressão é dividida em 3 partes. A primeira parte, a expressão de inicialização, onde uma variável vai ser criada e armazenado um valor nessa variável que representa o início da repetição, ou início da contagem. A segunda expressão, a expressão do meio, é a expressão de teste. Essa expressão de teste nada mais é do que um teste lógico. E lembrando, para nós fazermos um teste lógico, para nós criarmos uma expressão de teste, nós precisamos utilizar os operadores relacionais, que são aqueles operadores utilizados para fazer comparações, que é o maior, maior que, maior ou igual, menor que, menor ou igual, o igualdade ou diferente. E para finalizar, a última expressão do laço for é a expressão de incremento. Essa expressão de incremento, ela vai fazer uma atualização na variável da primeira expressão, que é a variável de inicialização. Então, isso aqui é a forma de utilização do laço for. E aí, depois que fecha o parênteses, que representa a expressão do laço for, vai ter uma abertura de chaves. E para finalizar... Opa! Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Uma abertura de chaves. E depois, um fechamento de chaves. Essas chaves, elas delimitam o bloco do laço for. Dentro desse bloco, vai ter diversos comandos. Turma, quando eu falo comandos, pode ser qualquer comando do Java que a gente queira utilizar. Então, eu não vou nem colocar exemplos utilizando comandos que a gente conhece. Eu vou escrever assim, comando, vai ter o comando 1, um determinado comando qualquer. Vai ter um segundo comando
que pode ser qualquer outro comando do Java. E vou colocar aqui depois 3 pontinhos para indicar que dentro desse bloco, né, do laço for, pode ter uma quantidade de comandos de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a necessidade do nosso algoritmo em ter que repetir todos esses comandos. Então, como que funciona o laço for? Vai ser feito um teste, aqui dentro da expressão de teste, vai ser feito o teste. Esse teste vai estar comparando o conteúdo da variável de inicialização, que é essa primeira variável aqui, com algum valor que pode ser uma constante ou pode ser até o valor de uma outra variável. E, enquanto esse teste for verdadeiro, todos os comandos que estão delimitados pelas chaves, ou seja, todos os comandos que fazem parte do bloco do laço for, serão repetidos. A partir do momento que essa expressão de teste, que é responsável pelo controle, ela se tornar falsa, os comandos que fazem parte do bloco do laço for não serão mais repetidos. Ou seja, enquanto o teste do laço for verdadeiro, todos os comandos que compõem o bloco do laço for serão executados e serão repetidos. A partir do momento que o teste se tornar falso, esses comandos não mais serão repetidos. Turma, por enquanto eu só estou explicando na parte teórica. Então, vamos para a prática? Vou fazer assim, para a gente não ficar muito cansativo, né? Essa parte conceitual. Vamos partir para o lado prático? Então, no lado prático, eu já tenho aqui o Atom aberto. Eu já criei uma classe chamada de laços, né? Eu não coloquei com C cedilha, então é sempre bom evitar caracteres que não sejam da língua inglesa, então caracteres não ingleses. Em inglês não tem C cedilha, em inglês não tem acento, então é sempre bom evitar utilizar caracteres que não sejam da língua inglesa. Então, coloquei, eu sei que eu quero falar que é uma classe laço, mas eu não coloco com C cedilha. Então, e nessa classe eu já criei o método main, porque até aqui não é novidade para ninguém. Então, eu vou mostrar para vocês como nós podemos utilizar o laço for. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu fiz ontem em relação à tabuada. Na verdade, eu vou começar com um exemplo mais simples. Vamos supor que eu queira que seja exibida na tela uma contagem crescente do 0 ao 10. Então, supondo que eu quero que seja exibida na tela uma sequência de números do 0 ao 10 de forma crescente ascendente. Então, aí eu vou perguntar para vocês, turma. Se eu quero que seja exibida na tela uma contagem crescente ascendente, vocês concordam que existe uma repetição de números? Que na tela vai Sim. aparecer números repetidos diversas vezes? Sim. Eu estou falando do 0 ao 10, alguém falou? Pode falar de novo? Concordo. É isso, legal, obrigado. Ó. Pelo menos o pessoal está confirmando. Então, na tela vai aparecer valores numéricos que serão repetidos N vezes de acordo com a contagem que eu queira fazer. Do 0 ao 10 vai ter que ser repetido 11 vezes. Mas se eu quero repetir do 0 ao 100, do 0 ao 1000, 1 milhão, 1 bilhão, enfim. Então, são valores que serão exibidos na tela de uma forma repetida. E sempre que no meu código for ter uma repetição, eu preciso pensar em laços, ou estrutura de repetição. Como nesse caso. Então, como que eu consigo implementar uma estrutura de repetição para fazer uma contagem crescente ascendente do 0 ao 10? Eu vou fazer primeiro utilizando o laço for. Então, como que funciona o laço for? Eu escrevo a palavra for, depois, sempre, abre e fecha parênteses. Dentro desse parênteses, vai ter uma expressão, que é a expressão do laço for.
essa expressão ela é dividida em 3 partes. Então, eu já vou até colocar o ponto e vírgula, que são os delimitadores. Então, essa expressão é dividida em 3 partes. E essas 3 partes são separadas, são delimitadas pelo ponto e vírgula. A primeira parte dessa expressão é chamada de expressão de inicialização. E como que nós criamos essa expressão de inicialização? Simplesmente criando uma variável que vai conter o valor inicial da contagem. Então, essa variável ela vai ser do tipo int. Então, int é o tipo de dado. Eu preciso dar um nome para essa variável. Pode ser qualquer nome, qualquer palavra que eu queira utilizar para dar nome a essa variável pode ser escolhida. Sempre lembrando daquela regra de variáveis. Eu não posso começar uma variável com números, não posso começar uma variável com caracteres especiais. Tradicionalmente, essa variável é chamada de i. I, porque é a abreviação da palavra index. Opa, index, assim. Porque o laço, ele serve para fazer uma indexação entre membros de uma estrutura chamada de vetor, que nós vamos aprender mais para frente. Eu nem vou falar de vetor nesse momento, mas eu só quero comentar o porquê, tradicionalmente, nós chamamos de I. I de index, de indexação, porque quando nós formos trabalhar com vetores, nós vamos utilizar o laço for para poder indexar cada elemento de um vetor, para poder percorrer essa outra estrutura que nós vamos aprender no futuro, chamada de vetor, também array ou matriz. Mas é claro, se alguém quiser colocar um nome diferente para essa variável, não tem problema nenhum. Eu vou manter o tradicional, deixar como i. Então, int in, i, e já vou atribuir um valor para essa variável. O valor que eu vou atribuir a essa variável é o valor que representa o início da contagem. Turma, eu não falei que eu quero que seja exibida na tela uma contagem de 0 a 10? Então, qual que é o primeiro elemento, ou qual que é o primeiro número dessa contagem? Não é o 0? Então, eu vou atribuir para essa variável o 0. Ah, mas se eu quisesse fazer uma contagem que não fosse do 0 ao 10, que fosse do 1 ao 10, qual deveria ser o primeiro elemento? Ou melhor, o valor a ser armazenado nessa variável? Seria o 1. No caso, o valor inicial dessa contagem. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem levantar a mãozinha, pode abrir o microfone. Bom, mas no nosso caso, o meu exemplo, eu quero que a contagem seja feita do 0 ao 10, então essa variável i, ela vai ter o primeiro valor da contagem, que é o número 0. Então, assim eu já fiz a expressão de inicialização do laço for. Agora eu vou para a segunda expressão. A segunda expressão é a chamada expressão de teste. Essa expressão de teste é a expressão que vai fazer o controle. A expressão de teste é a expressão que faz o controle do laço for. Turma, apareceu um risco na tela aqui, se vocês estão vendo, ó, não fui eu que fiz, tudo bem? Aí tem gente brincando, não é? Pior que eu nem sei como apagar isso aqui também. Eu achei que foi você, professor. Não, não fui eu não. Apareceu aqui na minha tela também. Ah, que estranho. Mas quem tá assistindo a live pode digitar também, professor? Apagaram. Eu sei que vocês podem interagir de alguma forma, mas eu não sei exatamente quais são as formas. Quem apagou? Aí alguém apagou, não foi? Acho que Vai foi ver o a Lucas pessoa, Inhani. Não tem vai ver problema, a pessoa tá? achou que era só pra ela o risco, tá ligado? Sim, Tá, não sim. tem problema, tá? Eu não tô, Ah, é. Capaz. Ela foi não tô grifar brigando alguma com coisa. vocês, não, tá? Eu vou deixar para brigar quando a gente estiver em sala de aula mesmo. Aqui, assim, eu sei que vocês podem interagir de alguma forma, mas eu não sei quais são essas formas, tá? Saudade de Sabia que dava ser. pra arriscar. Eu já sei que dá para riscar a tela, né? Isso eu já sei. Mas vamos lá, continuando aqui. Então, a segunda expressão é a expressão de teste do laço for. Essa expressão de teste ela é responsável pelo controle do laço. Então, nós já sabemos que esse laço, começando em 0, vai ser feita uma contagem, e essa contagem começa em 0.
Agora, eu preciso determinar, então, por meio desse teste, qual vai ser o fim da contagem. Então, começa do zero e vai até quando? E como que eu consigo fazer isso? Por meio de um teste lógico. Então, como que vai ser esse teste lógico? Claro que falar em teste lógico é falar em comparações. E falar em comparações significa ter que utilizar os operadores relacionais. Olá, turminha, já apareceu uma mensagem aqui do Zoom falando que a gente tem mais 10 minutinhos, tá? Então, nesses 10 minutinhos eu termino a explicação aqui do laço for. Provavelmente provavelmente não, vai terminar o próprio Zoom, vai encerrar o vídeo, né? Aí depois eu abro uma nova sala e convido vocês. Então, vamos lá. Expressão de teste. Eu vou pegar a variável i e vou fazer uma comparação em relação a um valor que pode ser uma constante ou pode ser um valor que esteja armazenado em uma outra variável, de tal forma que esse teste ele vai fazer um controle, ele vai determinar a quantidade de repetições, de iterações, também a gente usa esse termo, repetição ou iteração, que esse laço vai fazer. E como que eu consigo, então, pensar de 0 a 10? Então, eu comparo a variável i, então, se a variável i ela for menor, se eu colocar menor que 10, se eu falo menor que 10, significa, se o i for 0, está valendo. Se o i for 1, se o i for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Turma, 9 é menor do que 10? Verdadeiro. Então, de 0 a 9 está sendo válido. Só que eu não falei que eu quero que apareça na tela uma contagem de 0 a 10? Então, eu também preciso incluir o valor 10. E como que eu faço? Duas possibilidades. Ou eu comparo o conteúdo da variável i com o número 11, porque nesse caso, enquanto o conteúdo da variável i for menor do que 11, e iniciando a partir do 0 até 10, 10 é menor do que 11? Verdadeiro. Então, nessa situação, o laço vai se repetir enquanto o valor armazenado na variável i for de 0 até 10. Uma outra possibilidade seria eu manter o valor 10 aqui e, ao invés de usar o operador relacional, o operador de comparação menor, colocar menor ou igual. Dessa Menor ou igual. forma, se o conteúdo da variável i ele for menor ou igual a 10, essa expressão de teste é verdadeira. E enquanto essa expressão de teste for verdadeira, o laço for vai ser verdadeiro e todas as instruções do seu bloco continuarão a ser executadas. Turma, deu para entender essa parte aqui? Se alguém tiver com dúvida, pode se manifestar, pode ligar o áudio, tal, ou mandar uma mensagem. Aí depois, turminha, tá faltando a última expressão, que a gente fala que é a expressão de incremento, e essa expressão de incremento, ela serve para fazer uma atualização. Então, como que é a expressão de incremento? Eu preciso pegar o valor que está na variável i e somar 1. Então, a palavra incremento dentro da programação significa sempre somar 1. Mas também existe a palavra decremento. Então, eu vou até escrever aqui, eu vou abrir Vou colocar aqui o bloco de notas, né? Que na verdade não é bloco de notas, porque eu estou em sistemas Linux. Então, eu vou escrever aqui, ó. Dentro da programação, sempre que a gente fala em incremento, nós estamos falando em somar 1. Somar 1 a uma variável. Então, se eu vou incrementar uma variável, no caso tem que ser uma variável inteira, né? Eu vou somar 1 ao valor daquela variável. Mas também existe a palavra que é decremento. E decrementar significa o quê? Ao invés de somar 1, subtrair 1. Ou tirar 1. Então, subtrair 1. Então, incrementar uma variável, somar 1. Subtrair uma variável, subtrair 1. E como que nós podemos incrementar uma variável? Eu vou mostrar primeiro incrementar, depois eu falo do decrementar. Para incrementar uma variável, nós já não temos a variável i. Então, a variável i, que foi criada na expressão de inicialização do laço, ela tem o valor inicial dela é 0.
e eu preciso incrementar esse valor. Então, a gente já sabe que incrementar significa somar 1. Como que eu consigo incrementar o valor dessa variável? Uma das formas que o Java nos traz, que é a forma genérica da programação, né? Toda linguagem de programação pode usar essa forma, seria fazer assim, ó, o conteúdo da variável i recebe o seu conteúdo mais 1. Vocês lembram do exemplo lá do algoritmo do bilhete único? Que eu usei para explicar a estrutura de repetição, que quando a gente passa o bilhete único lá lá no leitor que tem no ônibus, eu coloco o meu cartão de bilhete único. O que acontece? Se eu tiver crédito, libera a catraca, e ao mesmo tempo é feito o quê? O valor do bilhete único vai receber o seu valor menos o valor da passagem. Nesse caso, houve uma subtração. A gente não fala que foi um decremento, porque o termo decrementar é subtrair, mas é subtrair o valor 1, não subtrair outros valores. Mas, em relação à compreensão de incrementar ou decrementar, dá para ter essa ideia, que é pegar o valor da variável, no caso, o valor do bilhete único, e decrementar, na verdade, não seria decrementar, seria o subtrair, né? Subtrair o seu valor. Mas, ao mesmo tempo, a gente não carrega o bilhete único, então, supondo que eu tenho um bilhete único que tem R$10. Aí eu vou lá na maquininha e carrego mais 50. Então, qual que é o valor final do meu bilhete único? Professor, É o valor original, que era 10, somado com o novo crédito, 10 mais 50, que seria 60. Desculpa, alguém perguntou? mas por que que o decremento só subtrai o valor 1? O valor 1 é o valor que eu defini para a variável? Tipo, se eu colocar outro valor na variável, ele vai decrementar o valor que está na variável? Na verdade, não. Isso é um padrão. O padrão da computação para o termo incrementar é sempre somar 1. E o padrão da computação para o nome decrementar é sempre subtrair 1. Então, assim, Ô, professor, sempre que a gente perdão, pode fala... continuar. Perdão. Não, então, essa parte de incremento, então ele vai fazer o seguinte, como a gente compara o i menor ou igual a 10, então ele vai ir aumentando 1 até chegar no 10, esse que é... Eu vou pedir para você, assim, segura um pouquinho a tua pergunta. Quando eu terminar de explicar o laço for, aí você pergunta de novo, caso a dúvida ainda persista. Mas Beleza. nesse momento, eu só quero que vocês entendam que quando a gente fala em incrementar na programação, nós estamos falando em somar 1. Quando nós falamos em decrementar, nós estamos falando em subtrair 1. Aí eu peguei o exemplo do bilhete único, mas no bilhete único a gente não incrementa nem decrementa. O que nós fazemos é, quando nós carregamos o bilhete único, o valor original vai ser somado ao valor de crédito, né? Então, assim, foi feito o quê? Não uma incrementação, mas foi feito um crédito. E no caso do bilhete único, sempre que a gente utiliza para pagar a passagem, não é feito um decremento, porque decrementar é subtrair 1, mas é feito, como a gente pode falar, uma subtração. Então, é subtraído o valor original do bilhete em relação ao valor da passagem. Eu estou falando essas coisas para explicar essa passagem aqui, essa forma essa estrutura aqui, que não é bem uma estrutura, né, mas essa operação, que é uma operação de incremento, que a gente pode utilizar no Java ou em qualquer linguagem. Então, se eu pego o conteúdo de uma variável e atribuo a ela o valor dela mesmo mais 1, eu estou fazendo uma incrementação. Aí eu dei o exemplo o nosso tempinho, o tempo vai acabar daqui a um instantinho, uns 40 minutos, mas eu acho que dá para falar isso aqui, ó. Lá naquele exemplo do bilhete único, existia uma variável que era a variável crédito do bilhete. E depois que a gente passa na catraca, qual que é o valor do crédito do bilhete? É igual ao valor dele mesmo, né? Crédito do bilhete, menos o preço da passagem.
Então, eu só quero que vocês percebam que a forma como a gente fez para poder debitar o valor do bilhete único, ela é semelhante a essa operação que eu estou fazendo agora de incremento. Agora, se a gente pensar assim, então se eu quero carregar o meu bilhete único, bom, continuando aqui, então eu estava dando exemplo do incremento e do decremento. Aí eu fiz uma analogia em relação ao crédito do bilhete único. Embora, no caso do bilhete único, a gente não chama de incremento ou de decremento, porque a palavra incrementar significa somar um. A palavra decrementar significa subtrair, retirar um. E nesse caso do bilhete único, o que existe é um crédito, né, quando você coloca um valor a mais, ou um débito. São os mesmos nomes utilizados em transações bancárias. Então, por exemplo, para quem tem uma conta corrente, uma conta poupança, você pode colocar um valor, né, você colocou um crédito na sua conta, ou você pode subtrair o valor da conta corrente, da conta poupança, debitar, né, fazer um débito nessa conta. É o mesmo termo que a gente usa para, por exemplo, para o bilhete único. E se eu quisesse acreditar no valor no meu bilhete único, pensando em termos de programação, turma, pensando em termos de variáveis, olha, então eu tenho uma variável que é a variável crédito do bilhete único. E como que eu faço para acreditar no valor no bilhete único? Pensando em termos de algoritmo, né? Então, a variável crédito do bilhete único, o que ela recebe? O valor atual do crédito do bilhete único, mais o quê? Subtraído do valor, vou chamar o valor que foi creditado, vai? Então, eu fui numa maquininha, coloquei meu bilhete único lá, e eu creditei um valor, eu coloquei R$50 a mais. E qual o valor que vai ter no meu bilhete único? Vai ser o seu valor atual, mais o valor que foi creditado. Então, o que eu estou mostrando para vocês é só uma forma onde o que nós vamos fazer, que é o incrementar variável e o decrementar variável, é muito semelhante. Então, reparem aqui que creditar o bilhete único foi pegar o valor da variável crédito do bilhete único e somar a ela um outro valor. No caso, o incrementar é uma operação muito parecida. É pegar o valor da variável e somar a ela um outro valor. Só que no caso, quando nós falamos de incrementar, nós estamos falando sempre de somar o valor 1. E o que seria o decrementar, turma? Por exemplo, se eu quero decrementar a variável i, como que ficaria? Eu vou pegar o valor da variável e qual que vai ser o valor final dessa variável? Vai ser o valor original dela, decrementado, ou seja, subtraído de 1. Então, uma das formas de incrementar é essa daqui. Uma das formas de decrementar é essa daqui. E essas duas formas, elas são bem interessantes, porque qualquer linguagem de programação pode utilizar essas formas. Agora, eu vou falar especificamente do Java, turma. Para incrementar, eu vou até fazer assim, eu vou copiar isso daqui, vou recortar e colocar aqui, ó, embaixo do incremento. Então, eu estou falando incrementar. Ora, incrementar, então, é somar 1 ao valor de uma variável. Uma outra forma que o Java disponibiliza para poder incrementar, e essa forma é uma forma do Java, é uma forma da linguagem C, porém, outras linguagens de programação não têm essa forma, é utilizando operadores, que eu vou até escrever aqui, ó, chamado de operadores de incremento. Então, existem os operadores de incremento. Então, é uma nova categoria de operadores que eu não falei para vocês, porque até agora nós vimos os operadores aritméticos, os operadores relacionais, os operadores lógicos também, né? E agora estou falando de uma nova categoria, os operadores de incremento. Os operadores de incremento são eles o mais mais e o menos menos. O mais mais, ele é chamado de operador de incremento.
E o menos menos, eu vou até colocar aqui uma setinha, né? E o menos menos, ele é chamado de operador o menos menos, ele é operador de decremento. Embora a categoria chame-se operadores de incremento, mas faz parte dessa categoria dois operadores. O mais mais, que é o operador de incremento, e o menos menos, que é o operador de decremento. E o que faz o operador de incremento, turma? Ele simplesmente soma 1 ao valor de uma variável. Em contrapartida, o que faz o operador de decremento? Ele subtrai 1 de uma determinada variável. Ou seja, dando o exemplo aqui em relação ao incremento, eu sei que se eu quero incrementar uma variável, eu posso utilizar dessa forma, né? Eu posso criar essa instrução. E, no caso da variável i é igual a i mais 1. Ou seja, estou somando 1 ao valor atual da variável i. Mas uma outra forma que o Java nos traz é utilizando os operadores de incremento. Se eu quero incrementar a variável i, basta digitar i mais mais. Olha só, turma, o efeito dessas duas instruções é exatamente o mesmo. Tudo bem? E da mesma forma, deixa eu colocar aqui o decremento. Vou explicar para vocês utilizando o operador de decremento. Então, operador de decremento. Deixa eu até colocar assim, operador de incremento, operador de decremento. Se eu quero decrementar uma variável, uma forma, que é a forma que qualquer linguagem de programação entende, é pegando essa variável, atribuindo a ela o valor dela mesmo, no caso, decrementando, menos 1. E uma outra forma, que é a forma que o Java nos traz para decrementar uma variável, é utilizando o operador de decremento. Se eu quero decrementar a variável i, basta escrever i menos menos, que o valor dessa variável ao valor dessa variável vai ser subtraído 1. Galera, tá tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, são coisas novas, né? E, naturalmente, vocês podem ter dúvidas, sintam-se à vontade. Bom, Professor, pode falar. no caso, esse segundo i aí que você colocou no decremento, ele seria já o valor que eu queria? Que eu iria colocar no programa? É que lá no nosso fórum nós vamos incrementar, porque nós queremos fazer uma contagem crescente, né? Então, uma contagem que vai crescer. A partir do valor inicial, que é o 0, vai crescer. Se vai crescer, vai ter que ir por 1, por 2, por 3. Então, no caso, a gente vai ter que incrementar. Tudo bem? Eu não sei se eu consegui responder sua pergunta. Sim, obrigado. Galera, então, eu só foi uma explicação agora, uma explicação geral. Vamos voltar lá para o nosso código? Então, voltando aqui para o Atom. Olha lá, turma, então. Eu estou escrevendo aqui a expressão do laço for. E essa expressão é dividida em 3 partes. A expressão de inicialização, a expressão de teste, né, que é a expressão que faz o controle, e a expressão de incremento, que vai fazer a atualização. Então, a última expressão, o que eu vou escrever? Eu disse que essa expressão ela faz o controle em relação à variável de inicialização. Como assim? Essa variável de inicialização, que é a variável i, ela está começando com quanto? Com 0. E eu quero que o laço for ele exiba na tela uma contagem que vai do 0 até o 10. Bom, eu já sei que essa variável está com 0. E o que é necessário para que esse valor seja incrementado para o 1, depois para o 2, depois para o 3, até chegar no valor 10? Eu acabei até falando, né? É necessário incrementar essa variável. E como que eu posso incrementar essa variável?
eu mostrei para vocês duas formas. Eu posso fazer que i, a variável i, é igual ao seu valor, que é i mais 1, é uma possibilidade. E a outra possibilidade, que tem o mesmo efeito, é simplesmente utilizar o operador de incremento, i mais mais. Bom, então dessa forma, eu finalizei a expressão do laço for. Agora, depois que a gente fecha o parênteses, o que vem? O abre e fecha chaves para delimitar o bloco do laço for. E dentro desse bloco, eu vou colocar todas as instruções que eu quero que sejam repetidas enquanto a expressão de teste i menor ou igual a 10 for verdadeira. Bom, eu falei para vocês que eu quero um programinha que exiba na tela uma contagem de 0 a 10. Para exibir na tela, turma, é o System Out Print Line. Então, vou escrever aqui, ó, System.out.println. Agora, e onde que eu obtenho o número 0? Que depois vai virar o número 1, que depois vai virar o número 2, e assim por diante até o 10. Na variável i, na variável de inicialização. Então, se eu mandar exibir na tela o conteúdo da variável i, essa variável ela começa em 0, e depois, graças ao operador de incremento aqui no final, ela vai ser incrementada para 1, e depois para 2, e depois para 3, assim por diante até o valor 10. Isso porque o controle feito pela expressão de teste está delimitando o teste do laço for até o valor 10. Se o valor da variável i for menor ou igual a 10, ou pensando assim, enquanto o valor da variável i for menor ou igual a 10, esse teste é verdadeiro. A partir do momento que a variável i for incrementada para 11, vai testar 11 é menor ou igual a 10? Falso. Uma vez que o teste do laço for se tornou falso, não mais as instruções delimitadas por seu bloco serão executadas. Mas vamos testar, depois eu explico de novo. Daqui a pouco eu vou explicar de novo de uma forma um pouquinho diferente, porque eu vou explicar qual que é o passo que o laço for segue. Então, por enquanto, só vou testar. Estou salvando, Ctrl S. Vou voltar lá no terminal. Na verdade, eu já abri um terminal aqui. Pronto, ó, já abri o terminal. E o terminal já está no diretório onde eu estou salvando esse arquivo, né? Então, ó, ls aqui no Linux. Aparece aqui, ó, laços, né, .java. Então, eu só vou compilar esse código. javac laços.java. Opa, ele deu um errinho que eu esqueci de colocar ponto e vírgula, né, na linha 5. Então, voltando lá rapidinho. Aqui, de fato, ó, na linha 5, esqueci o ponto e vírgula. Então, Ctrl S. Isso é o que dá ficar programando em Python, depois ir para o Java. Pronto, recompilando o código aqui. Agora eu vou testar, turma. Vou executar Java laços. O que deve acontecer? Uma contagem crescente, né? Do 0, a partir do iniciando no 0 até o 10. Olha lá o resultado, ó. De 0, uma contagem de 0 a 10, feita por esse laço for. Bom, agora eu vou explicar para vocês como que é o passo a passo do laço for. Vou pegar aqui o texto. Um pouquinho mais para baixo. Vamos lá, turma. Então, como que é a rotina, né? A sequência do laço for? Vou escrever aqui, ó. Sequência do laço for. Primeiro, cria-se a inicialização.
Então, o primeiro passo é criar a variável de inicialização, que foi criada a variável i. Então, int i igual a 0. O 0 representa o valor inicial da contagem. Primeiro passo. Segundo, segundo passo é feito o teste lógico. Opa. Teste lógico. No nosso teste lógico, está assim, ó, o conteúdo da variável i é menor ou igual a 10. Então, está sendo comparado o conteúdo da variável i com a constante 10. Se esse teste lógico for verdadeiro, aí vem o terceiro passo. No terceiro passo é executar todas as instruções do bloco, né, do corpo, do laço for. E aí depois que todas as instruções que estão entre as chaves que delimitam o bloco do laço for forem executadas, vem até o terceiro passo, né, na sequência. O quarto passo, né, na sequência. E esse quarto passo é executar a atualização de quem? Do incremento. Então, esse quarto passo, que seria o passo final, é fazer uma atualização lá na expressão de incremento. Então, lá na expressão de incremento, turma, quanto que valia originalmente a variável i? Então, vou até colocar aqui, ó, que esse primeiro passo foi feito isso aqui, ó, int i igual a 0. E lá no passo final, nesse quarto passo, qual que era o valor inicial da variável i? Ó, i era igual a 0. E quando ocorre esse passo final, na sequência do laço for, o conteúdo da variável i ele vai ser incrementado, ou seja, incrementar significa somar 1. Então, quanto vai passar a valer a variável i? Então, i passará a ser igual a 1. E uma vez que esse quarto passo, esse último passo foi terminado, o que vai acontecer? Vai ser feito, vou colocar aqui como quinto passo, embora não seja exatamente um passo, né? Mas vai voltar. Então, o controle do processamento de dados vai voltar ao teste lógico. Ou seja, o teste lógico seria o passo 2, né? Então, vai voltar ao teste lógico, que é o segundo passo. Aí, voltando ao segundo passo, o que acontece? Não é feito uma comparação do conteúdo da variável i em relação à constante 10? Nesse momento, quanto que está valendo a variável i? Ó, está valendo 1, ela foi incrementada, ela era 0 inicialmente, foi para 1. Aí é testado. Vou até escrever aqui, ó. Então, no primeiro caso, foi feito assim. Vou usar essa linha de baixo. Ó. No primeiro caso, foi feito 0 é menor ou igual a 10? Ah, foi verdadeiro. Então, a resposta, verdadeiro. Agora, e nesse segundo caso, é feita a comparação. Conteúdo da variável i, que não é mais 0, agora é 1. É menor ou igual a 10? Ah, verdadeiro também. Se é verdadeiro, vai para o passo seguinte, que é o passo 3. Então, executar todas as instruções do bloco do laço for.
Uma vez que todas as instruções do laço for forem executadas, vai para o passo seguinte, que é o quê? Executar a atualização do incremento. Então, executar a atualização do incremento, i está valendo 1. Então, i mais, incrementando o i, de 1 vai para quanto? Vai para 2. E aí depois, esse quinto passo que eu acabei adicionando, voltar ao teste lógico, que é o passo 2. Aí volta para o passo 2. Daqui, faz o teste. I é menor ou igual a 10? Quanto está valendo o i agora? O i está valendo 2. 2 é menor ou igual a 10? Verdadeiro. Se for verdadeiro, executa todas as instruções do bloco do laço for. Quando finalizar, executa a atualização do incremento. O incremento vale 2, i vai para 3. Na sequência, quinto passo, voltar ao teste lógico, que é o passo 2. Aí volta para o passo 2, efetua novamente o teste. Conteúdo da variável i, que nesse momento é 3, é menor ou igual a 10? Verdadeiro. Se é verdadeiro, executa todas as instruções que compõem o bloco do laço for, executa a atualização do incremento, que é a instrução i++. A variável i vale quanto? Nesse momento vale 3, só que ela incrementada vai para 4. Na sequência, volta ao teste lógico, que é o passo 2. E no passo 2, está aqui passo 2, compara o conteúdo da variável i com a constante 10. O i agora vale 4. 4 é menor ou igual a 10? Verdadeiro. Então, vocês perceberam que está tendo uma repetição? Então, eu espero que vocês tenham conseguido perceber esse ciclo, que é o ciclo de sequência do laço for. Esse é o processamento interno que o laço for ele faz. E esse processo ele vai seguir até que, em um certo momento, a variável i vai ser incrementada mais uma vez, ela vai para o valor 10, aí volta ao teste lógico, que é o passo 2. Passo 2 está aqui. Compara conteúdo da variável i, que nesse exemplo, nesse caso, nesse momento é 10. 10 é menor ou igual a 10? Olha, 10 não é menor do que 10, mas 10 é igual a 10. Então, esse teste é verdadeiro. Executa-se todas as instruções do bloco do laço for, para depois incrementar mais uma vez, de 10 vai para 11. Opa, mais 10 minutinhos aqui, acaba a aula. Incrementou a variável i para 11, aí volta ao passo 2, compara conteúdo da variável i, que nesse momento é 11. 11 é menor ou igual a 10? Falso. Então, nesse momento, esse teste ele não é mais verdadeiro, ele é falso. E sendo esse teste falso, turma, o laço for é encerrado, ou seja, não vai mais executar todas as instruções do bloco do laço for, não vai mais se incrementar nada, simplesmente o fluxo de processamento de dados vai seguir, se é que tenha, para a instrução seguinte ao laço for. No nosso exemplo aqui, qual que é a instrução seguinte ao laço for? A instrução seguinte é a instrução que vem logo após a chave de fechamento do laço for. Olha, a instrução seguinte não tem. O que nós temos aqui na linha 7 é uma chave que fecha o quê? O método main, para depois a chave que fecha a classe, para finalmente encerrar todo o código. E esse é o ciclo do laço for. Essa é a sequência de trabalho, esse é o processamento interno que o laço for faz. Galera, tudo bem? Eu sei que para quem está vendo isso pela primeira vez, talvez não seja tão simples, né? Mas eu vou estar falando isso, repetindo isso várias e várias vezes. Então, como está faltando 10 minutinhos aqui, eu vou fazer um resumo geral para que aí na sequência, né, a gente possa conversar. Então, como que funciona para eu poder utilizar o laço for? Então, eu vou escrever a palavra for, depois abrir e fechar parênteses. Dentro do parênteses vai ser colocada uma expressão, que é a expressão do laço for. Essa expressão é dividida em 3 partes. A primeira parte é a expressão de inicialização, que eu coloquei aqui, ó,
int i igual a 0. Então, eu criei uma variável chamada de i, do tipo inteiro, e já atribuí a ela o valor 0. Esse valor 0, ele representa o início da contagem. Então, se o objetivo de um laço é fazer uma determinada contagem, essa contagem tem que ter um começo e tem que ter o fim. A expressão de inicialização cria uma variável que vai determinar o início da contagem. A segunda expressão, que é a expressão de teste, é de fato um teste lógico. E esse teste lógico utiliza operadores relacionais, que são aqueles operadores para se fazer comparação, onde vai ser comparada o conteúdo da variável criada na primeira expressão, né, da variável i, ou com uma constante ou com uma outra variável. Nesse caso aqui, nós estamos comparando com uma constante, que é o valor 10. O objetivo dessa expressão de teste é fazer o controle da quantidade de repetições que esse laço irá executar. Eu sei que esse laço ele começa a sua contagem a partir do 0, determinada aqui pela expressão de inicialização, e quando que vai terminar? Quem determina isso é a expressão de teste, que faz o controle. Olha, enquanto que o conteúdo da variável i for menor ou igual ao valor 10, o laço vai ser repetido. E no final tem a expressão de incremento. Essa expressão de incremento ela vai atualizar a variável, que é a variável utilizada para inicializar a contagem, para determinar o início da contagem, que é a variável i. Como que está sendo feito esse incremento? Utilizando o operador de incremento. E como que trabalha o operador de incremento? Que é o mais mais. É sempre somando 1 ao conteúdo da variável associada a ele. Ou seja, a variável 1, a variável i, sempre vai ter a ela, quando chegar nessa etapa, o acréscimo do valor 1, do número 1. Sempre vai ser somado o valor 1. Ok, agora pensando assim, e como que é o trabalho do laço for? Como que é a sequência de trabalho? Bom, primeiro, quando o compilador ele criar o bytecode e esse bytecode for executado, como que vai ser feita essa execução? Primeiro, cria-se a variável i, que é a variável inicial, a variável que vai guardar o valor inicial da contagem. Segundo, faz o teste lógico. Nesse teste lógico, o conteúdo da variável i é menor ou igual a 10? Se for verdadeiro, executa-se todas as instruções delimitadas pelas chaves, todas as instruções que compõem o bloco do laço for. Nesse nosso exemplo, só tem uma instrução, né, que é o system.out.println, que vai mandar exibir na tela o quê? O conteúdo da variável i, que na primeira passagem do laço for é o valor 0. Na sequência, ponto e vírgula, o que se encontra? A chave de fechamento do bloco do laço for. E sempre que essa chave é encontrada, é feito um desvio para onde? Para a expressão de incremento. Nessa expressão, o que está acontecendo? Está sendo incrementada a variável i, ou seja, o valor dessa variável vai ser igual ao seu valor atual somado 1. Na primeira passagem, essa variável tinha o valor 0. Na segunda passagem, vai ser incrementado, vai para 1. Depois, volta a fazer o teste lógico. Conteúdo da variável i, que nessa segunda passagem é igual a 1. 1 é menor ou igual a 10? É verdadeiro. Sendo verdadeiro, todas as instruções que compõem o bloco do laço for serão executadas. Como só tem uma única instrução, né, o system.out.println, vai ser exibido na tela o quê? O conteúdo da variável i, que é o número 1. Lembrando que o ln do println vai pular uma linha também, né? E depois, na linha 6, o que vem? Vem aqui a linha 6, que é a chave de fechamento do bloco do laço for. Uma vez que o bloco do laço for foi encerrado, é feito um desvio, né, um fluxo do processamento de dados, vai para onde? Vai para o incremento, vai para a expressão de incremento, a expressão de atualização do laço for, onde essa expressão
nessa expressão tem a instrução i++, que vai incrementar a variável i, ou seja, somar 1 à variável i, para posteriormente voltar a fazer o teste lógico. Conteúdo da variável i é menor ou igual a 10, era 1 a variável i, agora passou a ter 2, né, depois da segunda passagem, agora é a terceira passagem. Valor 2 é menor ou igual a 10? Verdadeiro. Sendo verdadeiro, executa-se a instrução que compõe o bloco do laço for, que é esse system.out.println, onde vai ser exibido na tela o conteúdo da variável i, que é 2, vai pular uma linha, né, o println faz isso, depois vem a chave de fechamento do laço for, volta para a expressão de incremento do laço for, e vai ser feito esse incremento, esse processo vai ser repetido até que a expressão do laço for torne-se falso. Quando isso vai acontecer? Quando o valor da variável i tiver 10 e for incrementado mais uma vez, vai para 11 e vai comparar. 11 é menor ou igual a 10? Falso. Se é falso, esse system.out.println, que é a instrução que compõe o bloco do laço for, não será mais executada e o fluxo do processamento de dados vai para onde? Para a linha posterior à linha de fechamento do laço for, a linha de fechamento do bloco, né, do laço for, que é a linha 6. Ou seja, o processamento de dados vai para a linha 7. Na linha 7, no caso, é só o fechamento a chave de fechamento do método main, depois a linha 8, a chave de fechamento da classe, para o programa encerrar. Galera, é assim que trabalha o laço for. E aí, tudo bem? Ficou alguma dúvida? Bom, o nosso tempo vai estar acabando aqui da segunda aula. O Pedro está perguntando, só um instantinho, Pedro. Eu vou parar a gravação, porque eu sei que... vou encerrar a gravação, na verdade, porque eu sei que de qualquer forma, esse processo vai acontecer, né, nos próximos minutos, para depois a gente abrir a segunda sala. Então, estou parando, estou até... stop. Bom, acabou de passar moto aqui, né? Então, de vez em quando aqui, cachorro late, passa o pessoal vendendo cândida, as galinhas ficaram malucas, tal, vendendo ovo, e vai gravar, mas tudo bem. Bom, turma, então, continuando aqui, eu tinha explicado sobre como utilizar o laço for, agora eu vou explicar o laço while, né, o outro laço, para depois a gente fazer alguns exercícios para poder fixar esse assunto. Então, voltando aqui deixa eu pegar aqui meu bloco de notas do Linux, né? Então, tá aqui. Então, eu já falei do laço for. Aí eu tinha escrito um pouquinho aqui deixa eu ver se eu escrevi. Acho que não, né? Eu já nem lembro mais. Tá. Então, vou entrar aqui, ó, no laço while. Então, o outro laço que nós vamos estudar é o laço while. Então, o laço while, abre e fecha parênteses. A palavra while, ela quer dizer enquanto. Então, como que a gente interpreta? Enquanto o teste lógico que está dentro do parênteses for verdadeiro, o bloco do laço while vai ser executado. Então, o laço while é assim. A estrutura do laço while. Eu vou escrever while, abre e fecha parênteses. Dentro desse parênteses vai ter o quê? Um teste lógico. Esse teste lógico vai fazer a comparação de uma variável com uma constante ou de uma variável com outra variável. E enquanto esse teste lógico for verdadeiro, todas as instruções do laço while, todas as instruções que compõem o bloco do laço while serão executadas. Então vamos pensar que aqui vai ter uma instrução, um comando, vou chamar de comando. Comando 1, comando 2 e N comandos. Então, dentro do bloco do laço while, vai ter uma série de comandos, uma série de instruções, ou uma só, enfim, tudo varia de acordo com o nosso algoritmo, a nossa necessidade de repetição. E o fato é que
Aí o cachorro o cachorro do vizinho começou a latir, né? Enquanto esse teste lógico for verdadeiro, todas as instruções que compõem o bloco do laço while serão executadas. Vai chegar um momento que esse teste lógico ele vai ter que ficar falso. Aí vem uma questão. Turma, e se esse teste lógico nunca ficar falso? O que vai acontecer? Alguém desconfia? Nunca vai dar erro? Não vai dar erro. Nós vamos gerar o que se chama de laço infinito. Um laço que nunca termina. Faz sentido isso em termos de Laço periódico. programação? Oi? Sim, tem. Faz. Laço periódico. Eu não entendi muito bem o que o colega falou, mas é um laço infinito. Então, isso é perigoso. Usar o laço while... Vocês estão ouvindo o cachorro aqui? Sim. Sim. Tá difícil. Acho que vocês estão ouvindo mais a ele do que a mim, né? Mas paciência, né, turma? Então, o uso do laço while, ele tem que ser bem pensado, bem planejado, porque nós corremos o risco de, se em algum momento essa expressão de teste ela nunca se tornar falsa, nós vamos criar um laço infinito, um laço que nunca termina. E o nosso programa talvez venha a ter algum problema. Só que é claro que esse laço infinito, às vezes, também vai ser útil, claro, que ele nunca vai ser infinito no sentido de eterno, mas um laço infinito que em algum momento ele vai ser quebrado, e esse recurso ele vai ser interessante em alguns momentos. Então, o que eu quero deixar claro para vocês, que o teste lógico do laço while, em algum momento esse teste vai ter que se tornar falso, porque enquanto esse teste for verdadeiro, todos os comandos, todas as instruções que compõem o bloco do laço while sempre serão executadas. Se esse teste lógico nunca se tornar falso, nós geramos o que se chama de laço infinito. Isso na prática a gente usa em algumas circunstâncias, mas em algum momento, né, esse laço infinito vai ter que ser interrompido, vai ter que ser quebrado, né? Aí depois eu vou falar de um comando chamado de break, né? Enfim, tem bastante assunto ainda para ser tratado, né, em relação ao laço while. Então, o que eu vou mostrar para vocês é a forma mais simples, a forma mais elementar de se usar o laço while, e depois eu vou estar incrementando, vou trazendo informações novas, até informações de como utilizar esse laço de forma infinita, mas mantendo sempre um controle sobre ele, porque não adianta fazer um laço infinito que não tenha controle. Então, vamos lá, turminha. Eu vou fazer assim, eu vou voltar lá pro Atom, eu vou apagar essa parte aqui, que é do laço for, eu só vou manter a nossa classe e o método main. E como que eu faço para utilizar o laço while? Bom, eu vou explicar ele de uma forma que ao final das contas, a gente vai perceber que a utilização do laço while é muito parecida com a do laço for. Só que a disposição de cada elemento, ou de cada expressão do laço for, vai ser feita em um lugar diferente. Então, a princípio, eu vou escrever while. E o que vem dentro desse abre e fecha parênteses? Teste lógico. Um teste lógico. E esse teste lógico, em algum momento, vai ter que se tornar falso, porque enquanto, inclusive a palavra while, de enquanto, né? Enquanto esse teste lógico for verdadeiro, todas as instruções, todos os comandos que compõem o bloco do laço while serão executados. Agora, para eu fazer um teste lógico, eu preciso fazer comparações. E para eu comparar, ou eu comparo uma variável, o conteúdo de uma variável com uma constante, ou o conteúdo de uma variável com uma outra variável. Só que a gente não criou nenhuma variável. Então, antes de utilizar o laço for, o que eu preciso fazer? Criar uma variável, que vai ser a minha variável inicial, para que a partir dessa variável, a expressão de teste possa fazer um controle. Então, vou criar uma variável int. Eu vou chamar essa variável de número. E já vou atribuir um valor a ela, 0. 0 porque, turma, nesse exemplo de laço while, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no laço for. Criar um programa que exiba na tela uma contagem crescente do 0 ao 10.
Então, se é do 0 ao 10, eu preciso que essa minha variável comece com o valor 0. Olha que interessante. Essa variável que eu estou criando aqui, lá no laço for, ela existe. Ela é a chamada expressão de inicialização. Que no laço for se chama expressão de inicialização, e agora no laço while, ela também existe, só que ela está onde? Fora do laço while. Antes de usar o laço while, eu já criei essa variável. Agora sim, se eu já tenho essa variável, se eu já tenho uma variável para poder fazer comparações, aqui dentro do parênteses, que é o local que eu vou colocar o teste do while, eu vou utilizar essa variável número, e eu preciso criar uma expressão de teste, né, uma comparação com ou um valor constante ou com uma variável, com uma outra variável, que vai fazer o controle em relação à quantidade de repetições desse laço. Então, eu quero que esse laço ele se repita de uma forma que apareça na tela uma contagem crescente do 0 até o 10. Então, como que eu vou criar essa expressão de teste? Eu vou comparar o conteúdo da variável número em relação à constante 10, ao valor 10. E claro que para fazer essa comparação, eu preciso utilizar operadores relacionais, são aqueles operadores de comparação. Agora, como que eu posso fazer a comparação para que, de fato, seja exibido valores de 0 a 10? Eu vou comparar o conteúdo da variável número sendo menor ou igual a 10. Então, enquanto, a palavra while quer dizer enquanto o conteúdo da variável número ele for menor ou igual a 10, todas as instruções que compõem o bloco do laço while serão executadas. A partir do momento que essa expressão de teste se tornar falsa, as instruções que compõem o bloco do laço while não mais serão executadas. Então, o que eu coloco aqui dentro das chaves que delimitam o bloco do laço while? Bom, se eu quero que apareça na tela uma contagem de 0 ao 10, para exibir na tela, preciso usar o system.out.println. Então, eu vou escrever aqui, ó, system.out.println, para exibir na tela e pular uma linha, né? E aí, turma, eu quero que exiba na tela uma contagem do 0 ao 10. Onde que está o valor 0, inicialmente? Não é dentro da variável número? Então, eu vou mandar para a tela, eu vou exibir na tela o conteúdo da variável número. E ponto e vírgula. Agora, deixa eu voltar aqui, ponto e vírgula. Agora vem uma questão. Se eu deixar o código do jeito que está aqui agora, e compilar e executar, a minha pergunta é, em que momento que a expressão de teste do laço while vai se tornar falsa? Porque até então eu estou comparando o conteúdo da variável número, que é 0, se esse valor é menor ou igual a 10. E de fato, 0 é menor do que 10. Depois que, com esse teste ele é verdadeiro, vai ser executada a instrução, né, que compõe o bloco do laço while, que é esse system.out.println, exibindo na tela o conteúdo da variável número, que é 0, pulando uma linha, e depois, ao encontrar a chave de fechamento que delimita, que indica o fim do bloco do laço while, vai ser testado novamente. Aí a minha pergunta é, quando que esse teste vai se tornar falso, do jeito que está aqui agora? Bom, a resposta é que nunca. Ou seja, do jeito que está aqui, nós estamos criando um laço infinito, um laço que nunca termina. Bom, vamos fazer assim, vamos testar isso? Aí eu não resisto à curiosidade. Então, eu vou testar um laço infinito. Acabei de criar um laço infinito, vou testá-lo. Tem gente riscando aqui na tela, falando, ó, esse 0 aqui, ele está sendo guardado na variável número. E essa variável número tem o seu valor nunca é alterado. Consequentemente, esse teste lógico, ele sempre vai ser verdadeiro.
E sempre ele for verdadeiro, nós criamos um laço infinito. Ah, mas eu quero testar ainda assim. Ctrl S para salvar. Vou abrir aqui o terminal, na verdade ele já está aberto, né? Só vou até o terminal. Vou recompilar esse código. Então, Java C laços. E vou testar. Java laço. Enter. Olha só, turma, o que está aparecendo na tela? Vocês estão enxergando que só está sendo exibido o valor 0? E sempre é 0, 0, 0, 0, 0, e isso aqui nunca acaba. Então, eu acabei criando um laço infinito. Esse laço, ele nunca vai terminar. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que forçar a saída, forçar a saída da execução do código. Para isso, é o Ctrl C. Então, o Ctrl C, ele forçou a saída desse laço infinito. Tudo bem, vocês perceberam, então, o que é um laço infinito? Ah, mas eu poderia fazer pelo menos na verdade, assim... não, eu vou fazer isso aqui agora. Agora, como que eu resolvo isso? Como que eu resolvo esse problema de ter um teste lógico com uma variável que é 0 e que nunca sai do 0? Então, o que é necessário fazer? Eu preciso, de alguma forma, atualizar o conteúdo da variável número de uma forma que ela comece com 0, mas depois de uma passagem do laço, né, ou de algumas passagens do laço, esse valor seja atualizado, seja alterado por um valor diferente. Ora, nós podemos, então, incrementar o valor dessa variável. Então, onde que eu vou incrementar o valor dessa variável? Então, dentro do laço while, depois que exibiu na tela o conteúdo da variável número, né, pelo system.out.println, eu vou utilizar uma instrução para poder incrementar o conteúdo da variável número. E como que eu posso fazer isso? Olha, eu mostrei para vocês duas formas. Posso fazer isso aqui, ó, que número é igual, o conteúdo da variável número é igual ao seu conteúdo mais 1. Então, essa é uma forma clássica, uma forma tradicional de incrementar o valor de uma variável. E essa forma, ela é válida para qualquer linguagem de programação. Só que o Java, ele também traz um recurso que são os operadores de incremento. E eu posso utilizar o operador de incremento, que é o mais mais. Então, se eu faço número mais mais, o efeito é o mesmo do que eu tinha escrito anteriormente. Vai incrementar o conteúdo da variável número e depois encontra a chave de fechamento do bloco do laço while. Uma vez que essa chave de fechamento do bloco do laço while foi encontrada, é feito um desvio do processamento, né, o fluxo de processamento de dados. Vai para onde? Vai para o teste lógico de novo, vai fazer um novo teste lógico. E enquanto o conteúdo da variável número for menor ou igual a 10, enquanto esse teste lógico for verdadeiro, todas as instruções que compõem o laço while serão executadas. Só que como nós temos aqui no final das instruções do bloco do laço while uma instrução de incremento, a variável número ela começa com 0, 0 é o valor inicial, mas depois incrementado vai para 1, na próxima passagem do laço while vai para 2, na passagem seguinte do laço while para 3, e assim por diante, até que vai chegar o momento que o conteúdo da variável número vai virar 11 e vai testar. 11 é menor ou igual a 10? Não, falso. Sendo falso, tornando-se falso o teste de laço while, não mais serão executadas, né, as instruções que compõem o bloco desse laço while. E o Pedro levantou a mão, só um instantinho, Pedro, tá? Que eu já te atendo. E o fluxo do processamento de dados vai para onde? Vai para a instrução seguinte, a instrução posterior ao bloco do laço while, que no caso é depois da linha 7, aqui na linha 8, que simplesmente é encontrada a chave de fechamento do método main, para depois, na linha 9, a chave de fechamento da classe e encerrar o nosso código. Quer perguntar, Pedro? Então, professor, entre o while e o for não tem nenhuma diferença opcional. Você pode escolher entre os dois o que você quiser.
A princípio, sim, mas depois eu vou explicar para vocês que na prática a gente acaba adotando um ou outro de acordo com determinadas situações. Mas a princípio, o que eu faço com o for, eu consigo fazer com o while. A diferença é que o for ele é um pouquinho mais compactado. Então, se a gente for analisar aqui, vamos lá. Quais eram as 3 expressões que compõem o laço for? Começa com a expressão de inicialização, que no laço while é essa linha 3. Essa linha onde eu estou criando uma variável, na verdade eu estou inicializando uma variável, estou criando e ao mesmo tempo atribuindo valor para uma variável. Então, essa linha 3 aqui, ela corresponde à expressão de inicialização do laço for. Só que no caso do laço while, ela é feita antes do laço while, antes de utilizá-lo. Lá no laço for, a segunda expressão, que é a expressão de teste, a expressão de controle, aqui no laço while, ela é feita onde? Dentro dos parênteses, né, do laço while. E também se chama de expressão de teste. E lá no laço for, a última expressão, que é a expressão de incremento, né, que é a expressão de atualização, aqui no laço while, ela tem que existir em algum momento, porque senão esse laço vai ficar infinito. Ou que essa instrução não exista, mas que exista algum mecanismo que de alguma forma consiga encerrar o laço, né? Consiga fazer, ou fazer com que esse teste torne-se falso, ou de alguma maneira quebrar o laço, que é um assunto que eu vou falar depois. Bom, o que lá no laço for era a expressão de incremento, aqui no laço while, nós escrevemos na linha 6. Então, nesse exemplo que eu estou passando para vocês, a mesma estrutura que tinha no laço for, ela está existindo no laço while, mas disposta em lugares diferentes, em linhas diferentes. Então, esse código aqui, ele faz exatamente a mesma coisa que o código anterior, escrito com laço for, faz. A única diferença está na disposição de cada uma das expressões do laço for. Então, o que eu diria? Que nesses 2 exemplos, a diferença prática é nenhuma, mas a diferença em termos de edição é que o laço for ele é mais compacto, ele acaba fazendo com que haja menos linhas, né? Eu acho que fica até trazendo uma melhor legibilidade. Só que depois eu vou responder melhor a pergunta do Pedro, né? Porque a princípio fala assim, então eu posso usar o for ou while, tanto faz. Na prática, sim. Só que existem condições que é mais adequado utilizar o laço while, existem condições que é mais adequado usar o laço for. E daqui a pouquinho eu explico quais são essas condições. O que eu queria é só perguntar para vocês, turma, tá tudo certo? Tá tudo bem? Vocês entenderam aqui o laço Aqui, while? eu entendi certo, eu entendi bem. Tá? Eu também estou compreendendo. Naturalmente que dúvidas sempre vão surgir, né? E essas dúvidas, para que essas dúvidas sejam eliminadas, é necessário fazer exercícios, é necessário perguntar de novo. Enfim, esse é o processo que a gente vai estar seguindo normalmente como se fosse uma sala de aula presencial. Bom, então tá legal. Eu vou explicar para vocês então agora, antes de passar os exercícios, né? Qual que é o recomendado, né? Quando a gente deveria utilizar o laço for e quando a gente deveria usar o laço while. Porque, a princípio, a impressão que dá é que tanto faz usar um ou usar o outro. E, na prática, é verdade. Só que vamos falar de recomendações. Então, quando é recomendado utilizar o laço for, quando é recomendado utilizar o laço while. Então, é o seguinte. O laço for, ele é recomendado quando eu sei previamente a quantidade de repetições. Então, se eu sei antecipadamente, se antes de utilizar o laço for, antes de fazer a escolha pelo laço a ser utilizado, se eu souber a quantidade de repetições, a quantidade de iterações, o termo repetição também a gente pode falar como iterações.
Então, é comum falar iteração ou repetição, é a mesma coisa. Então, se eu sei previamente, de antemão, a quantidade de repetições que serão feitas, o laço for, ele se adequa melhor. Não que não dê para utilizar o laço while, dá sim. Inclusive, eu mostrei para vocês. Só que o laço for, ele já foi pensado nessa situação. Como no nosso exemplo, turma. Eu sabia, ó, a minha pergunta, eu quero fazer uma contagem de 0 a 10. Aí a minha pergunta é, eu sei previamente a quantidade de repetições? Sim, eu sei, porque de 0 a 10 são 11 repetições. Ah, mas se eu quero fazer uma tabuada, uma tabuada tradicional, né, que é o que vai do 0 ao 10 também, eu sei quantas repetições vai ter? Sei. Do 0 ao 10 são 11 repetições. Então, qual laço que se adequa melhor a um contexto desse? O laço for. Ele é recomendado para essas situações, porque o nosso código ele vai ficar um pouquinho mais legível, vai ficar com menos linhas. Então, essa é a condição para se utilizar o laço for. Mas dá para usar o laço while? Com certeza dá também. Tá? Agora, tá. E quando é recomendado utilizar o laço while? A recomendação para utilizar o laço while é o contrário. É quando eu não sei previamente, né? Antecipadamente. Então, quando eu não sei previamente a quantidade de repetições, a quantidade de iterações. Então, vamos pensar num exemplo, numa situação da necessidade de se criar um algoritmo, de se criar um programa que vai representar algo da vida, mais 10 minutinhos para terminar essa aula. Então, pensando numa situação do mundo real, onde eu preciso criar um algoritmo. E nesse algoritmo vai ter algumas repetições, né, de blocos, de trecho de código, só que eu não sei quantas vezes vai se repetir. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente faça um programa para cadastro de alunos. Então, imagina um sistema educacional e que nesse sistema o usuário ele cadastra um aluno, aí depois o programa pergunta assim, olha, deseja cadastrar um novo aluno? Aí você coloca sim. E aí depois cadastra um novo aluno. Aí depois pergunta, deseja cadastrar um novo aluno? Ah, sim. Aí depois o sistema pergunta os dados, as informações desse novo aluno. Então, eu estou dando um exemplo bem simples, bem simplista, né? Mas é claro que com situações como essa, a gente pode também lidar de formas diferentes, né? Principalmente quando se trabalha com formulários em HTML. Mas pensando um sistema em modo texto, onde se cadastra um aluno, ou se cadastra um produto, enfim, se faz um determinado cadastro, aí o sistema depois questiona se nós queremos cadastrar um novo produto, cadastrar um novo aluno, enfim. E nós falamos ou sim ou não. Se sim, é aberto uma nova possibilidade, né, para se cadastrar esse novo aluno, esse novo produto. Aí a minha pergunta é, numa situação como essa, num sistema como esse, eu sei previamente, eu sei antecipadamente quantos alunos ou quantos produtos serão cadastrados? Não. Como eu não sei, qual que é o laço que se enquadra melhor a essa situação, a um cenário como esse? O laço while. O laço while se enquadra melhor. Agora, dá para usar o laço for? Sim, com certeza dá para usar o laço for. Só que, utilizando o laço while, como ele já foi planejado, ele já foi projetado para situações como essa, ele sempre vai trazer uma maior facilidade de utilização, pelo menos de interpretação. Então, essas são situações para a recomendação de quando utilizar ou um laço ou o outro, né? Laço for. Se eu sei previamente a quantidade de repetições, ele é mais legal, ele se enquadra melhor. Se eu não sei previamente a quantidade de repetições, o laço while ele se enquadra melhor. Embora a gente sabe que dá sempre um dá para substituir o outro. Tudo bem, turminha? Pedro, eu respondi a tua pergunta agora? Melhor? Beleza, professor. Obrigado.
Galera, então, eu encerrei a explicação sobre os laços. O que é o ideal agora? Que vocês façam exercícios. Então, o que eu vou fazer? Daqui a pouco eu encerro a aula. Na verdade, eu nem preciso encerrar a aula, porque ela vai encerrar daqui a uns 6 minutinhos, mais ou menos, 5 minutinhos. Lá no Telegram, eu vou passar para vocês uma lista de exercício, que é a lista de exercício de laços. Aí eu faço uma explicação. É bem provável que eu precise explicar algumas coisas. Mas, a princípio, lá no Telegram eu vou colocar essa lista de exercícios. Na verdade, eu vou até parar a aula agora, para a gravação, porque o que eu vou explicar agora não precisa estar gravado, né? Não precisa ser gravado. Então, deixa eu só parar a gravação aqui. Então,